Moisés, parte 2. A grande maravilha do chamado de Moisés. Moisés se dirigiu para o deserto de Midian, quando já tinha 40 anos de idade. Lá ele constituiu família e passou a apacentar rebanhos. Sua esposa se chamava Zípora, filha de Jetro, também chamado de Reuel. O nome Zípora em hebraico significa pássaros. É possível encontrar também o nome Séfora para designá-la. Já o nome Jetro significa superioridade, excelência, posteridade. Quando Moisés completou 40 anos de permanência naquele local, agora com 80 anos de idade, Deus o chamou e o designou a guiar o povo hebreu para fora do Egito, conforme Atos capítulo 7, versículo 30. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Em algumas ocasiões, quando a Bíblia menciona o anjo do Senhor, não está fazendo referência a um simples anjo. Neste caso, é o próprio Senhor Jesus que se manifestou algumas vezes ao mundo, mesmo antes de ser concebido em forma humana. A curiosidade de Moisés em ver a sarça ardente o levou ao maior milagre da vida dele, um encontro com Deus. Da mesma forma, se o ser humano for sensível à voz divina, situações incompreensíveis vivenciadas por ele poderão ser usadas para o próprio crescimento. Moisés viu a glória divina e ouviu a voz do Altíssimo. Nem mesmo todo o esplendor do Egito podia se comparar com a grandeza que estava sendo revelada a ele. Antes de falar com Deus, Moisés teve que tirar os sapatos ou sandálias dos pés. Isso significa que a revelação espiritual só vem quando tiramos todos os impedimentos. Tirar os sapatos era símbolo de humildade. Aquele que deseja conhecer o Altíssimo deve se esvaziar dos preconceitos, religiosidade, orgulho, vaidade, dúvidas e outros sentimentos ruins. Em outras palavras, precisa deixar o interior limpo para poder receber a maior dádiva que o Senhor possui, o Espírito Santo. Se Deus não pode ser visto, por que Moisés temeu olhar para ele? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 declara que Deus é invisível. E João capítulo 1, versículo 8, como também 1 João capítulo 4, versículo 12 ao 20, dizem que ninguém jamais o viu. Mas a narrativa bíblica diz que Deus visitou pessoalmente várias vezes os seres humanos, em diversas ocasiões, e o fez de maneiras assombrosas
e misteriosas. A revelação divina pode assumir a forma de um fenômeno da natureza, como uma tempestade, um fogo, uma coluna de fogo ou uma sarça ardente, e até mesmo ter aparência humana, conforme Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 33. Mas a Bíblia sugere que essas foram intervenções parciais de Deus e não uma aparição direta em sua plenitude. A aparição de Deus através das chamas na sarça era, na verdade, o que conhecemos como teofania divina. A teofania é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. A palavra teofania tem origem na combinação de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e phainein, que significa mostrar ou manifestar. Portanto, literalmente, teofania significa manifestação de Deus. Deus se compadece do seu povo. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7 diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O soberano Deus vê, ouve e desce para socorrer aqueles que o invocam. Ele conhecia minuciosamente o sofrimento dos hebreus. Por isso, ao declarar que ouviu o clamor deles, decretou que desceria para agir. Quando ele desce, experiências grandiosas acontecem. O livramento não viria de Moisés, mas do alto. Muitos são os que depositam sua confiança em homens e se frustram. No entanto, quem apela ao Altíssimo e manifesta a sua fé nele, experimenta o seu grandioso poder. O encontro com Deus foi indispensável para o início da missão de Moisés. Ele receberia capacidade para suportar as dificuldades da sua missão e não agiria mais por conta própria como antes, quando matou um egípcio. Moisés subiu o Monte Sinai como um simples pastor de ovelhas e desceu como o líder de uma nação de cerca de 3 milhões de pessoas. Moisés não se vê digno da missão. Êxodo capítulo 3, no versículo 11 diz: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Ao olhar para si, Moisés se sentiu inadequado e incapaz de realizar aquela missão. Da mesma forma, reagiu Jeremias quando o Criador o chamou. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Porém,
É óbvio que Deus não estava enganado. O que cada escolhido de Deus deve fazer em meio a uma grande missão, na qual se sente incapaz, é fixar os olhos naquele que o enviou a tal missão, pois dele vem a força e a capacitação necessárias para enfrentar e vencer as lutas. Quando Moisés quis saber mais sobre Deus, que nunca se preocupou em explicar sua natureza ou aparência ao ser humano, ele se definiu apenas como "eu sou o que sou". Enquanto o ser humano procura descrevê-lo, dando-lhe um rosto e decifrando ou criando nomes, esquece que a única maneira de se aproximar dele e receber a sua ajuda é por meio da fé, conforme o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A expressão "eu sou o que sou", chamada de tetragrama, é formada pelo grupo de 4 consoantes Y, H, W, H em hebraico e J, H, V, H em português. Como é impossível pronunciar tal nome, por volta do século V ou VI, um monge católico acrescentou as vogais E, O e A. Desde então, JHVH virou do nada Jeová. Essa mudança removeu o sentido original do termo e fez nascer o nome de mais um Deus. Uma verdadeira heresia do ponto de vista da fé, inserida erroneamente, citada em algumas versões bíblicas, e em pregações, louvores, estudos e até orações. O triste é que as pessoas estão tão apegadas a costumes religiosos antigos que praticam sem saber ou pesquisar a origem, e quando revelamos uma verdade como essa, abrimos os olhos de alguns e outros preferem se afastar de nossos trabalhos, nos cancelando em comentários ou tentando dar início a eternas discussões teológicas baseadas apenas em teorias e achismos. Revelar a verdade é um compromisso de nosso canal e também tem que ser esse o compromisso daqueles que desejam propagar a palavra de Deus. Observemos, portanto, a continuação do diálogo entre Deus e Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminhando de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça
a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Mesmo com todas as instruções divinas, Moisés permanecia olhando para as circunstâncias ao invés de dar ouvidos ao Criador, que afirmava categoricamente que a libertação aconteceria. Moisés respondeu às instruções de Deus, dizendo acreditar que eles não creriam que ele tinha tido um encontro e falado com o próprio Deus. Observando isso, Deus ordenou que jogasse o seu cajado no chão e ele assim o fez. Depois disso, Moisés vê o cajado se transformar numa serpente e se afasta dela. O Criador, portanto, pede que ele a pegue pela cauda e ele o faz. E o cajado volta ao normal. Com isso, o cajado possui agora uma representatividade. Ele simboliza a fé de Moisés, que, com o mesmo medo de sua missão que teve da serpente, viu ali que a situação perigosa se resolvia com a obediência. Quando resolveu enfrentar o medo de pegar a serpente guiado pela voz de Deus. Após esse sinal em forma de aprendizado, Deus ordena a Moisés que ponha sua mão por dentro da camisa em seu próprio peito. Ele o faz e quando retira a mão, também a pedido de Deus, a mão sai leprosa, tão branca como a neve. Depois, o Senhor ordena a pôr novamente a mão dentro de suas vestes na altura do peito. Ele põe, e quando retira sua mão, está curada. Com isso, o Deus de Israel lhe afirma que, se não crerem no primeiro sinal, crerão no segundo. Deus, com este sinal, não deixou um mero truque de ilusionismo. Ele havia colocado ali, acima do sinal, a autoridade entre a morte e a vida. A autoridade essa que veremos ser utilizada na travessia do Mar Vermelho, onde, estendendo a mão, levará o mar a abrir e fechar, para salvar uns, representando a vida, Êxodo capítulo 14, versículo 21, e matará outros, representando a autoridade concedida para tirar a vida dos que queriam exterminar o povo de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 27. O cajado também representava a autoridade de Deus concedida a Moisés, dada pelo próprio Deus para a operação de sinais. Ainda um terceiro sinal fora concedido a Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 9 diz: E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás,
e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de falar, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Não há desculpas que justifiquem a recusa do ser humano a um pedido de Deus, pois, pela fé, fraquezas, inexperiências e incapacidades podem ser superadas. Moisés foi sincero ao mostrar seu desespero. Ele não havia compreendido que seria ungido com todas as condições espirituais para a missão que iria cumprir. Moisés só conseguiu ver as limitações dele perante aquela responsabilidade, mas o Todo-Poderoso estava pronto para habilitá-lo. Tudo o que ele precisava era usar a fé e a autoridade que lhe foram outorgadas. Dizer que Moisés seria Deus para Arão, seu irmão e levita, significava que Arão teria que obedecer como obedeceria ao próprio Senhor. Ou, do contrário, as coisas não ocorreriam bem, pois onde há rebeldia ou desordem, não há reino de Deus, ou seja, não há a manifestação da sua glória. O retorno ao Egito. Moisés então falou a seu sogro Jetro que retornaria ao Egito no intuito de rever seus irmãos, de saber se ainda estavam vivos. Jetro o liberou e o disse que ele fosse em paz. Moisés então, levando consigo sua esposa e filhos, mais seu cajado, ouviu novamente a voz de Deus em Midian, onde o Senhor lhe alertava que fosse ao Egito. E no intuito de acalmá-lo sobre qualquer preocupação, o Senhor o afirmou que todos os que desejavam anteriormente matá-lo já haviam morrido. O Senhor também relembrou a Moisés de fazer todas as maravilhas de qual tinha falado e o ensinado. Porém, também lhe falou que ele mesmo endureceria o coração de Faraó, para que o mesmo não os deixasse ir. Aparentemente, pode parecer injusto que Deus endureceu o coração de Faraó para então punir o Faraó e o Egito pelas ações que resultaram de um coração endurecido. Por que Deus endureceu seu coração para então julgar o Egito mais severamente com outras pragas? É sempre importante lembrar que Faraó não era um homem inocente ou piedoso. Ele foi um ditador brutal, responsável por terríveis abusos e pela opressão dos israelitas. Até então, o número já chegava a mais de 1.500.000 pessoas. Os faraós egípcios tinham os israelitas escravizados por 400 anos. O faraó anterior, pai do atual, juntamente com seu filho e príncipe, ordenou que os bebês israelitas do sexo masculino fossem mortos ao nascer, conforme Êxodo, capítulo 1, versículo 16. O faraó, cujo coração Deus endureceu, era um homem perverso, sem qualquer misericórdia ou compaixão, e as pessoas com quem ele governou concordaram, ou pelo menos não disputaram suas más ações. Êxodo capítulo 4, versículo 22 diz: Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-los ir. Eis que matarei a teu filho, o teu primogênito. Enquanto Faraó escravizava os hebreus com dura opressão, o Deus Altíssimo queria ter uma nova aliança com eles e exaltá-los como nação. O amor divino é revelado na forma como os chama: meu filho, meu primogênito.
Isso significa que, se fosse obediente ao Senhor e o priorizasse em sua vida, o povo desfrutaria de direitos e vantagens e deixaria para trás a servidão. A negligência de Moisés. Moisés estava pronto para ser enviado como libertador após um encontro com Deus no monte. Porém, por ser negligente, quase perdeu a sua vida pelas mãos do próprio Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 24 diz: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. O pacto de Deus com Abraão, citado em Gênesis capítulo 17, versículo 11, em relação à circuncisão dos meninos israelitas, jamais poderia ser quebrado, pois o Senhor o inicia assim dizendo: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso vos será por sinal da aliança entre mim e vós. Em outras palavras, quem não fosse circuncidado não teria aliança com o Deus eterno. E o nosso Deus não é de namorar com ninguém. Ele quer um pacto, um casamento. Ele termina a ordenança feita com relação à circuncisão dizendo: E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 14. Todo menino, então, aos 8 dias de vida, deveria passar por esse processo, ou seria extirpado, ou seja, cortado, eliminado, extinguido, amputado. Entre esses termos, o Senhor, no caso, queria extinguir Moisés, pois a criança, na sua inocência, não tinha culpa. Não se sabe ao certo o que aconteceu para que Zípora, a esposa de Moisés, soubesse o que estava acontecendo ali entre seu marido e Deus. Podemos supor que em sua ira, porém, revestido de misericórdia, o Senhor talvez tenha revelado a Moisés que iria matá-lo caso não cumprisse a aliança, pois jamais ele permitiria que um líder de milhões fosse um mau exemplo para seu povo, o que levaria muitos a quebrarem a sua aliança com Deus. Moisés, ao saber do intuito divino, revelou a sua esposa que ligeiramente pegou uma pedra aguda e ela mesmo circuncidou seu filho e lançou o prepúcio sobre os pés de Moisés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Êxodo capítulo 4, versículo 25 a 26. Ela assim disse a Moisés, porque não gostou de ferir e tirar sangue de seu próprio filho a mando de Moisés. Ela não tinha a dimensão do que o ato da desobediência lhes poderia causar. Arão se encontra com Moisés. Ainda no capítulo 4 de Êxodo, a partir do versículo 27, encontramos o Senhor falando agora com Arão. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele se foi e encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Continua no próximo episódio.